Antes de mais, quero agradecer o convite que me foi dirigido e espero conseguir cumprir a demanda de tentar explicar um pouco o impacto que a inteligência artificial tem tido e é esperado ter nos próximos anos. Realmente, como acabou de ser dito, em particular quando apareceu o ChatGPT em novembro do ano passado, todos certamente ouviram pelo menos alguma notícia nos telejornais a falar sobre o assunto e se calhar alguns de vocês até já usam. E vou tentar explicar um pouco o que é esta história do ChatGPT e de que forma que a gente pode usar. Tenho aqui alguns exemplos e tentar também passar a mensagem que algumas destas ferramentas não são só para os especialistas, são para toda a gente. Essa é uma das grandes diferenças destas novas ferramentas e mostrar-vos que não há que ter medo. É muito importante que a gente arrisque e experimente para percebermos com o que é que estamos a mexer, mas também não ficar a achar que aquilo é uma magia que acerta em tudo e que vai resolver os problemas todos. Portanto, acho que nós mexermos com uma ferramenta vai-nos eventualmente libertar desses receios que a gente possa ter. Ora, muito rapidamente sobre mim, e é só para vocês perceberem depois algumas das coisas que eu vou dizendo. A minha formação é ciência da computação, portanto sou o sujeito mais estranho desse ponto de vista para estar aqui. Mas dou aulas de informática em saúde na Faculdade de Medicina já há 23 anos e, portanto, tenho a obrigação de saber algumas coisas sobre saúde, por ser professor lá. E, portanto, para além disso, tenho estado envolvido a criar empresas, startups que esperam na tecnologia e pelo terreno, portanto, também conheço bastante bem o que são as dificuldades de pôr as coisas que a gente inventa a funcionar no dia-a-dia. E vamos também conversar um bocadinho sobre isso. Às vezes ter as boas ideias e ter as sustentações no laboratório não é a mesma coisa que depois colocar no terreno, raramente é. E também me tenho envolvido com algumas associações que tentam promover boas práticas de informática e saúde, portanto também tento contribuir dessa forma para que genericamente as boas práticas sejam disseminadas. Então vamos falar um pouco sobre o que é o ChatGPT, alguns exemplos de como é que posso usar no dia-a-dia. Eu diria que, em particular, para quem está na área de investigação, esta é uma nota que eu gostava de deixar. É muito útil, acelera muitos processos que estamos a fazer na investigação. E depois, no final, vou fazer aquilo que é o mais arriscado, que é tentar adivinhar o futuro. Tendo certeza absoluta que vou errar. Mas, de qualquer forma, portanto, é sempre algo que é esperável que a gente faça, de alguma forma, tentar antecipar aquilo que possa estar aqui. Dizer-vos só que eu comecei a usar o ChatGPT em dezembro, em novembro, e em dezembro entretive-me umas horas e percebi, eu e muitas outras pessoas, o impacto que eu poderia ter. E só para ver, estes foram os eventos para os quais eu fui convidado a falar nos últimos tempos. Tenho mais uma série deles até dezembro. Parece que não faço mais nada a não ser falar sobre isto. E isto quer dizer que tem muitos outros colegas que estão muitos mais eventos que este. Isto é um assunto que toda a gente está super interessada e entusiasmada com este assunto. Portanto, esta lista serve essencialmente para vocês perceberem como o interesse é muito grande nesta área. Em particular, nas universidades e nas escolas secundárias, isto obrigou os professores a mudar tanto em tanto como trabalhavam com os alunos que não deu para pensar o que é que eu vou fazer no futuro. Era preciso resolver logo, na hora, e portanto esta acabou por ser um tópico muito quente. Ok, sobre o que é o ChatGPT, eu já disse, eu sou professor na faculdade e como certamente vocês têm ideia disso, os professores adoram fazer perguntas e portanto eu vou começar por pedir para levantar o braço quem é que já usou o ChatGPT. Fantástico. Metade dos meus slides já são escusados, vocês já usaram, ou muitos de vocês já usaram, e a segunda pergunta era: quem é que já experimentou fazer perguntas na área da saúde?
Uma das coisas que esta história do chat tem é que, bem, ele dá respostas sobre tudo. Não me acredito que vocês consigam identificar um tópico, um assunto sobre o qual ele não deu uma resposta. Outra coisa muito simpática do chat é que diz sempre de uma forma muito assertiva, ou seja, vocês perguntam o que vocês quiserem e ele dá-vos uma resposta porque está super seguro daquilo que está a dizer. Mesmo que seja sobre uma coisa, vocês têm certeza absoluta que ninguém sabe a resposta. Ninguém. E isso é algo que vocês têm que ter muita atenção. Muitos destes sistemas são feitos para responder sempre. Portanto, se vocês perguntarem algo sobre ao qual ainda não há resposta, vocês arriscam-se a que ele mesmo assim vos dê uma resposta. Seja, nem tudo o que ele diz é verdade, nem tudo o que ele diz mas ele acerta muitas vezes. E então, se em tópicos para os quais nós sabemos muito pouco, é muito útil. Se for na área que eu sou especialista, ele pode-me responder e dizer, a resposta dele dá 90% certa, mas em tópicos em que eu não sei nada, a resposta dele, que é 90% certa também, nesse tópico, é muito útil, porque eu sei zero. E, portanto, nós temos que começar a perceber em que momentos é que faz sentido a gente usar. Se eu sei zero e preciso fazer algo, então ele é útil. Se eu sou especialista, ok, pode-me ajudar, em vez de começar com uma folha em branco, começo logo com algo, mas depois eu vou ter que trabalhar em cima disso. Vou-vos dar um exemplo de como nós muitas vezes temos que fazer coisas para as quais somos incompetentes, mas somos obrigados a fazer. Eu usei o ChatGPT há uns meses atrás para escrever uma carta ao meu banco para baixar o spread da minha casa. Nunca tinha feito uma carta daquele género. Portanto, sentia-me profundamente incompetente no papel. Então, convencer um banco a ganhar menos dinheiro, quer dizer, parece-me assim uma coisa quase impossível de ser feita. Mas realmente, eu dando alguma informação, a carta que ele é capaz de escrever, eu digo, esta carta está muito melhor daquela que eu seria capaz. Um ou outro item posso depois trocar. E é neste tipo de coisas que eu diria, ou pelo menos neste tipo de coisas, que este tipo de ferramentas podem ser muito úteis. Muito rapidamente, o que é isto da inteligência artificial e do ChatGPT? Eu gostava de começar por dizer assim, a inteligência artificial é uma área que existe desde os anos 60, anos 70. Isto já vem de há muitos anos atrás. Certamente, pelo menos, vocês se lembram de ouvirem falar dos jogadores de xadrez que perderam pelas primeiras vezes com os computadores, Kasparov, alguns deles são muito novos, para se lembrarem disso, outros nem por isso, mas esse tipo de sistemas já existem há bastante tempo. Há um conjunto, um subgrupo de sistemas de inteligência artificial mais recente, que são chamados de machine learning, a caixa mais pequena, que são sistemas que aprendem da seguinte forma: eu dou dados a um computador, e dou normalmente muitos dados, e a máquina, só lendo os dados, aprende. E ele próprio aprende com essa informação e depois é capaz de responder com aquilo que aprendeu. Daí o machine learning é nós pomos as máquinas a aprender. E esse subgrupo de área, portanto, esse subgrupo de inteligência artificial, é nesse subgrupo que aparece o ChatGPT. Eu vou explicar como é que ele aprendeu, o que é que ele leu para aprender, mas a ideia desta área toda do machine learning funciona de tal forma assim. O que é que... Vou apresentar uma propósito aqui com um texto, eu vou tentar explicar estas 5 barras. O ChatGPT é o tal na primeira, são um tipo de sistemas em que eu escrevo e ele devolve-me o que eu quero escrito também. Portanto, eu pergunto, explica-me lá o que é este tipo de doença e ele devolve-me um texto supostamente a explicar. Mas é texto, como se fosse um WhatsApp, mas em que eu estou a falar com a inteligência artificial. Existe um outro conjunto de sistemas parecidos com o primeiro, mas que em vez de me devolver um texto em inglês ou em português, devolve-me código de programação para computadores. E isto, acredito que nos próximos anos vai ter uma importância enorme.
Ou seja, eu posso pedir ao computador dizer, eu preciso de um programa que me faça algo. E eu, mesmo que não sei nada da programação, ele faz um programa para resolver o meu problema. Ok? E existem uma série de sistemas que estão neste segundo. Posso dizer que os meus colegas que são programadores, muitos deles vão ficar assustadíssimos com este segundo. A gente achava que a malta da programação ia ter emprego até fazer 100 anos e agora começam a pensar, espera aí, se eu tenho máquinas que programam mais rápido e melhor que eu não sei o que é que me reserva o futuro. Existe um outro conjunto, que é o terceiro, que é capaz de gerar e interpretar imagens. E isto é uma outra revolução. E as imagens podem ser, eu dou uma emenda de um restaurante e pergunto, olha, explica-me aqui qual destes pratos à partida é melhor para mim. As calorias, as gírias, o que quiser. Eu posso dizer, por exemplo, uma pouca experiência, uma pequena experiência que fiz na semana passada, eu tirei uma fotografia à minha secretária, que estava muito desarrumada, e pedi-lhe ao ChatGPT, olha, explica-me o que é que eu tenho em cima da minha secretária, e ele fez-me uma longa lista, e pedi-lhe depois qual era a avaliação psicológica que ele fazia do dono da secretária, e ele recusou-se, que foi simpático para mim. Mas este tipo de coisas, temos um sistema que olha para uma imagem, consegue entender, consegue identificar o que lá está e depois responder em cima disso, há uma infinidade de opções. E principalmente então na área da saúde. Depois temos outros tipos de sistemas, e há cada vez mais destes. Tem o exemplo das moléculas, mas que são sistemas super especializados. A indústria farmacêutica está a apostar muito seriamente nesta área, em que descobrir uma molécula nova para atacar um problema de saúde é algo que demora muito tempo. E usam a inteligência artificial para, em vez de terem uma lista muito grande de moléculas possíveis, limitarem às 3 ou 4 que à partida têm mais probabilidade de ter sucesso. Portanto, usam a inteligência artificial. E por fim, este multimodal, que é o que eu espero que vocês comecem a ter acessível no próximo ano, vai andar muito rápido, são sistemas em que não só eu posso escrever, como eu posso mandar imagens, como eu posso falar com eles, como eu posso mandar vídeo, e ele pode me devolver escrito, falado, imagens ou vídeo. Portanto, isto daqui a pouco tempo vai ser difícil quando a gente se senta numa sessão de videoconferência no computador, vai ser difícil a gente perceber se está a falar com uma humana ou com uma. É um bocadinho assustador, mas tecnologicamente isso vai ser possível muito em breve. Acho que o chefe não gostou do que eu disse. Muito bem. Uma das coisas impressionantes do chat, se vocês, para quem já usou, já viu isto, faço uma pergunta e depois a resposta vai-me aparecendo assim, parece que alguém está a escrever a resposta, sílaba a sílaba. A maneira como aquilo funciona é usando estatística em grande quantidade. E basicamente o que o chat consegue adivinhar é qual é a palavra seguinte que faz sentido. O chat leu muita coisa, leu milhões de livros e de textos, e com isso, com tudo o que ele leu, ele tem uma probabilidade associada a cada frase. Por exemplo, neste caso, imaginem que ele escrever o gato sentou nu, portanto ele tem que adivinhar o que é que faz sentido de escrever a seguir, e ele usa tudo aquilo que ele leu para perceber, ok, tem 3 hipóteses, tapete, cadeira ou chão, mas de tudo o que eu li, o mais normal a aparecer é tapete. Então não é assim que aparece tapete. Não é uma coisa do género, a gente não tem uma inteligência por trás que fica a pensar, o que é que eu vou dizer? O gato sentou. Não, ele, palavra a palavra, ele vai tentando adivinhar o que é que faz sentido a seguir. Convenhamos, é uma forma bastante estúpida de escrever texto. É impressionante como é que esta forma tão básica consegue produzir textos tão bons. Okay? E
digamos, isto é uma das coisas que surpreendeu mesmo os próprios criadores. E uma das razões pelas quais isto funciona tão bem tem a ver com o facto de ele ter lido tanta coisa. Então, um tipo de inteligência, eu diria que não é comparável com a nossa, porque funciona até certo ponto de formas muito diferentes, são coisas diferentes. Quando eu digo que leu muita coisa, ele leu a Wikipédia toda, leu 2 conjuntos de livros que são usados muitas vezes para treinar, chamados Books 1 e Books 2, e tem, pelo Tolkien tem mais ou menos o número de palavras. São 55 bilhões de palavras no Book 2, 12 bilhões de palavras no Book 1, e depois os 2 primeiros são sistemas que varrem a internet à procura de tudo. Tudo que alguém escreveu, vamos dizer assim, ele tem capacidade de ler. Portanto, é muita coisa. Muito mais do que qualquer outro sistema que nós alguma vez tínhamos tido. E muito por causa disso, eu não quero mesmo que vocês saibam. Muito por causa, eu vou falar porque eu conheço os slides. Okay. Muito por causa disso, o ChatGPT teve um crescimento incrível. O ChatGPT chegou a 1 milhão de utilizadores em 5 dias, coisa que se nós comparamos com o Instagram demorou 75, ou Spotify 150 dias, você consegue perceber a grande diferença que nós temos de rapidez. Na realidade, neste momento, tem largos milhões de utilizadores do sistema. Outra coisa que também nos deve fazer pensar é e porque é que eu consigo utilizar isto gratuitamente? Afinal de contas, isto é um sistema fantástico. A gente sabe que isto, a empresa que criou, custa, é caro. Manter o sistema. A dado momento até se falava que a empresa podia falir, porque tinha tanta gente a usar e para eles manter o sistema a funcionar é muito caro e não estavam a ter o retorno financeiro do sistema, como é que conseguiam ir manter o sistema. Muito bem. Este negócio, tal como todos os outros que a gente usa na internet, há uma máxima, para quem não conhece, está aqui a saber. Vocês pagam um serviço e são clientes, ou são mercadoria. Não há nenhum outro meio termo. Portanto, vocês ou são clientes e pagam um serviço e podem realmente exigir, ou então vocês estão a dar alguma coisa que não se apercebe. O que é que nós aqui estamos a dar? Sempre que a gente usa um sistema destes gratuita, eu estou a dar mais texto para ele aprender, vou pôr as minhas perguntas, então o próprio sistema vai melhorando com estes milhões de pessoas que estão a usar o sistema. Portanto, vocês são funcionários da empresa, apesar de não receberem ordenado, e portanto estamos todos a trabalhar para estes grandes sistemas, o que é típico neste tipo de áreas. Para vocês verem a qualidade das respostas destes sistemas, há muitas pessoas que têm feito testes de universidade, testes para serem os testes que são necessários, por exemplo, para se aprovar alguém para ser advogado, e então põe o ChatGPT a fazer os testes, como se fosse um humano. E é incrível o número de testes que ele passa, com notas acima das medianas dos humanos. Portanto, tem muitos dos exames e ele responde melhor do que os humanos. Okay? Mesmo sendo aquele método estúpido, como eu estava a pôr ali há um pouco do gato, pronto. Mesmo assim ele responde com muita facilidade. Outra coisa que gostava de vos passar a mensagem, o ChatGPT é o mais conhecido. Okay? Mas neste momento existem mais de 190 sistemas parecidos com aquele. Portanto, a ideia de isto está a ficar perigoso, vamos acabar com o ChatGPT, esqueçam. A caixa de Pandora já abriu, isto é um em 190 e, portanto, se não for ChatGPT, há de ser outros. E muitos dos outros sistemas, e esta é a parte onde eu acho que é muito benéfico para todos nós, estão a ser treinados para coisas muito específicas. Porque o ChatGPT ainda falha
Eu não iria confiar no ChatGPT para tomar uma decisão muito séria de saúde para mim. Mas existem outros sistemas que estão a ser feitos só leem artigos científicos, por exemplo. A probabilidade desses sistemas serem úteis para a saúde é muito maior. O que é muito provável que a gente venha a ter em breve não é um sistema como o ChatGPT, mas umas dezenas deles. Estou muito interessado a fazer perguntas de saúde. Vou àquilo. Estou muito interessado a fazer perguntas sobre informática. Tenho um problema lá em casa, não sei como é que é de resolver. Vou a outro. E, portanto, temos coisas especializadas desse ponto de vista. Outra questão, que é muito provável que a gente comece a perceber, é que mesmo que a gente ache que não está a usar, ou que isto não tem nada a ver comigo, vocês esqueçam, vocês não têm, em breve vocês não vão conseguir não usar. Porque as empresas todas de telemóveis dizem que as próximas versões de telemóveis já vêm com um ChatGPT lá dentro. Os carros estão a incorporar um ChatGPT em vez do GPS. Para perceberem a diferença, uma coisa eu dizer, eu quero ir para a Rua da Constituição 78, que é o que a gente faz hoje com o GPS. Outra questão é dizer, eu estou com sede, eu queria mesmo era beber uma cerveja ali no mar. E eu dizer, espera aí que eu vou ver qual é que é o bar que está aberto neste momento e que serve boa cerveja e que tu estás a uma distância suficiente que consegues lá chegar. Ou seja, a forma que eu vou interagir com os sistemas vai ser diferente. E eu agora tenho que dizer tudo. Daqui a uns tempos eu vou ter alguém com quem conversar e que vai traduzir aquilo que eu peço, ok, numa morada, num sítio, para eu chegar lá. Esta é a intenção, por exemplo, dos carros. Quem faz muitas videoconferências, por exemplo, nós já começamos a ter sistemas hoje que eu estou numa videoconferência com 5 pessoas, acaba a videoconferência e ele escreve uma ata da reunião. Quem disse o quê? Quem disse o quê? E quais é que são? E quem ficou com a responsabilidade de fazer coisas? Portanto, o que eu vos quero dizer é que muitos desses sistemas, alguns já estão aqui, mas isto vai se tornar tão fácil. Não sei, um dia deste a gente compra uma torradeira e ela vem com o ChatGPT lá dentro, mesmo que a gente não queira, porque acho que é o percurso normal destas coisas. Alertar-vos para o seguinte, a versão gratuita de ChatGPT é aquela, a versão 3, há uma versão paga, a versão 4, a forma como se mede a inteligência destes sistemas é com eles. Número de parâmetros. O 3 já tem um número difícil da gente dizer de número de parâmetros. Portanto, mas se a gente quiser medir o tamanho do cérebro do 3 e do 4, acho que a imagem ajuda. E portanto, muitas das pessoas que dizem eu usei a versão 3 e a versão 3 falhou, mas eu usei a versão 4 e a versão 4 acertou, é porque o cérebro é bastante maior. E eles estão a apertar o 5. Sabe muito bem o tamanho do que vem aí. Nós passámos muitos anos no início em que a inteligência artificial que nós tínhamos era aquela chamada narrow, ou seja, eram os sistemas que jogavam xadrez com os melhores jogadores, ou seja, eram sistemas que só faziam uma coisa, faziam muito bem, mas só faziam uma coisa. Eu pedi ao sistema que jogava xadrez para o Kasparov para me sugerir um pequeno almoço, a resposta ia ser péssima, de certeza absoluta. Nós estamos neste momento a passar para um outro tipo em que não consegue responder a muitas coisas diferentes e conseguem cruzar coisas diferentes. Ainda estamos longe de chegar assim a uma super inteligência que vai dominar o mundo todo. Acho que não podemos estar descansados quanto a isso. Já agora, estas 3 imagens que vocês estão a ver foi um sistema de inteligência artificial que desenhou para mim. E disse, ok, um esquema que me descreva Narrow AI, outro General, outro Super Intelligence. As imagens são assim. Ontem, eu acabei por tentar preparar esta sessão melhor, por fazer várias perguntas ao ChatGPT sobre como é que ela achava que a gente podia usar a inteligência artificial na área da saúde. Eu não usei todas, mas muitas delas estão aqui. Acabei por filtrar um pouco. E
sugestões de apoio ao diagnóstico, telemedicina, personalização do tratamento, monitorização em tempo real dos utentes, chatbots médicos. O chatbot, portanto, é um sistema com o qual eu consigo falar com facilidade, todos automáticos. Portanto, todos estes foram ideias do chat. Depois, automatização de tarefas administrativas. Isto é algo que acho que toda a gente está ansioso por deixar de ter menos trabalho daquele aborrecido e que temos assistentes a fazer o trabalho por nós. Também ajudar no acesso a informações clínicas, na farmacologia, como eu já tinha dito há pouco, até existem indústria farmacêutica que está muito empenhada nesta área, e depois, naturalmente, existem problemas de privacidade e segurança de dados e desafios éticos. Portanto, o próprio ChatGPT diz: olha, atenção ao usarem. Isto levanta aqui uma série de questões que têm que ser pensadas. E depois, para cada uma destes itens, eu achei que era insuficiente, eram muito genéricos. Eu disse: olha, agora vamos um a um e vais-me dizer em particular coisas concretas que tu achas que podem ser feitas. Diagnóstico mais rápido e preciso na análise de imagens médicas. Há neste momento muitos artigos científicos que demonstram que os sistemas de inteligência artificial acertam acima dos especialistas, não é em todas as áreas, mas em muitas áreas já acertam acima dos especialistas. O processamento de análises clínicas é uma outra questão. Reparem, um problema que os humanos têm hoje em dia na área da saúde, os profissionais de saúde em particular, é demasiada informação. É muito difícil, porque muitas vezes com o tempo que têm dedicado a uma consulta, imagina, e a quantidade de informação que existe, acho que não é humano, não é humanamente possível pedir à pessoa, quando está a fazer uma consulta, ter consciência e usar toda a informação que tem. Ok, sumariar a informação, realçar o que é realmente importante, mostrar tendências, é que são claramente coisas que a inteligência pode ajudar. Previsão de novas crises. Há muitos sistemas que se eu tiver dados de muita gente, eu consigo criar sistemas que conseguem antecipar quando é que as pessoas vão ter problemas. E às vezes é incrível como os sistemas funcionam, porque eles não conseguem explicar, mas conseguem antecipar. As regras que usam não são coisas que sejam fáceis para nós entendermos, mas acertam. Que levanta aqui outras questões. A gente deve confiar no sistema que não entende. Isto vai-nos causar muitas vezes desconfortos. E também a análise de dados genéticos é uma outra área que também é muito usada. Na telemedicina, como eu dizia há pouco, nós vamos ter aqui cenários de consultas virtuais em que nós vamos falar com assistentes de saúde. É um bocadinho arriscado dizer isto, que na verdade não são pessoas, são máquinas. Okay? E, por exemplo, existem trabalhos que já denotam, já estão a ser feitos testes. Por exemplo, os utentes acham o sistema mais simpático falar com humanos. Mesmo aquela ideia que a gente tem, querer falar com um humano ou agora falar com uma máquina, que coisa horrorosa. Esqueçam. Porque a máquina, depois de estar 10 horas ao telefone, não está cansada. Portanto, é natural que estas máquinas, ainda por cima, muitas são treinadas para ter um tom de voz, uma atenção. Pronto, é o que é. E, portanto, nós temos que pensar muito bem o que é que queremos reservar para nós humanos, mas se calhar algumas ideias que nós temos pré-concebidas de a máquina nunca vai fazer isto. Não sei se é bem assim. Questão como também monitorização remota, assistência multilingue vai ser uma coisa que vai ser muito fácil de entrar. Os profissionais de saúde têm alguém que vem do Paquistão e vai para uma consulta. Como é que eu falo inglês com ele? Ok, mas se calhar depois há um monte de termos que são mais complicados, não é? E este tipo de sistema não pode ter. Eu vou avançar agora aqui mais rapidamente, porque está no último slide, em particular mais crítico. Planos de tratamento mais personalizados e medicação em tempo real é outra coisa que também vai ser possível de fazer com mais facilidade. E só os chats eu já falei.
A automatização das tarefas administrativas é outra questão que vai ser muito facilitada. Falei há pouco de diminuir o spread, a quantidade de documentos que nós temos que fazer diariamente vão ser mais facilmente criados. É muito grande. Eu uso diariamente este tipo de coisa. E para vocês terem aqui uma ideia de como é fácil fazer, eu ontem acedi ao site da associação e pedi, preciso de ajuda para rever o glossário, lá uma página que tinha um glossário, e então eu começo a descrever, eu só passo o endereço em cima, eu começo logo a falar sobre coisas, começo a perguntar, mas queres fazer o quê? O que é que achas que eu posso fazer? E a seguir eu disse, olha, eu gostava, em algumas definições, e arranjo uma versão mais simplificada para alguém que possa não conhecer tão bem os termos. Este tipo de coisas é super fácil fazer no chat. Fazer perguntas do género, explica isto como se eu tivesse 5 anos, por exemplo. E este tipo, textos mais formais, textos mais informais, ficam muito fáceis de usar no chat para este tipo de coisas. Também quis fazer um post para pôr numa rede social, portanto, fiz upload do PDF que me tinham mandado, que me enviaram com o anúncio do evento, e a seguir eu escrevo um post para eu pôr no Facebook ou no LinkedIn, onde eu quiser. Eu posso depois, olha, quero mais engraçado, com mais imagem, com menos imagem, com mais formal, e mesmo para acabar, pedi para me gerarem imagens que eu pudesse usar aqui assim nos slides. Isto são imagens que ele criou. Eu podia depois escolher uma delas e dizer, olha, eu quero esta, mas noutros tons, ou a preto e branco, ou noutro estilo, eu iria fazer. E portanto, o que é que eu acho que nos espera assim no futuro próximo? Muitos sistemas. LLMs é o nome que a gente dá aos vários chats GPT, portanto vocês daqui a pouco tempo vão ouvir mais vezes falar de LLMs. Nós vamos ter muitos sistemas diferentes e apps para até telemóveis que têm inteligência artificial, mesmo que a gente não se aperceba. Cá está, aparelhos com capacidade de diálogo muito avançada, eventualmente a nossa torradeira, a gente vai ter isso à mão, não tenho dúvidas. Sistemas com quem eu posso fazer videoconferências, a gente chama-lhe avatares, que parecem mesmo pessoas e que eu tenho dificuldade de distinguir. Já agora começa a ser fácil de eu ter um avatar que a aparência é de um humano muito próximo, portanto tenho muita dificuldade de distinguir também pelo vídeo se é um humano ou não. Portanto, mesmo essa parte vai ficar difícil. E por fim, e esta parte assim um bocadinho mais assustadora, muitos destes sistemas de inteligência artificial, que vocês já viram, vão surgir muitos e eles vão cooperar entre si. Portanto, a gente tem que ter aqui um ecossistema de sistemas que eles falam, não é só humanos a falar com um sistema, e eles em si vão falar entre si. O último slide fico aqui. Há uma outra revolução que está a surgir, que é dos robôs. Nós cá estamos um pouco longe, mas se vocês virem como é que essas coisas estão a ser usadas no Japão, em particular, tem uma população muito mais envelhecida e com poucos profissionais para dar apoio à população. Claro, eles usam muito, e só este ano já foram colocados à venda, portanto, todos estes robôs, que são robôs que têm em cima uma pequena imagem, parecem humanoides, portanto, têm 2 braços, 2 pernas e uma cabeça, e conseguem falar usando coisas como o ChatGPT. Portanto, são máquinas com quem eu consigo dizer, olha, vamos chegar ao copo de água, e vai chegar, ou leva-me este peso de 50 kg para aquela zona, e ela é capaz de fazer isso. Por enquanto, a indústria que está a usar isto, mas não sei, não tenho breve o que é que vai ser. Okay? Espero não vos ter assustado muito. A minha principal mensagem, vocês, neste ponto de vista, acho que têm que fazer é, sinceramente, usar as coisas, porque é a melhor forma que a gente tem de controlar um pouco o futuro é se nós também fizermos parte dele. Senão, vamos ser só vítimas deste processo.